Muito boa tarde a todos vocês. Eu não poderia também aqui deixar de me manifestar, até porque eu estou sendo provocado por alguns amigos e pessoas no meu direct, sobre esse imbróglio jurídico, né? Tribunal de Justiça, né? O tribunal do nosso estado, né? O Poder Judiciário do Piauí versus o governo do estado do Piauí, o Poder Executivo. Ontem foi noticiado, né, pelo coordenador da transição, o procurador do estado, né, Francisco Lucas, mais conhecido como Chico Lucas, inclusive anunciado pelo governador eleito Rafael Fonteles como o próximo secretário de segurança, já a iniciar nessa sua gestão. E dentro de um critério técnico, do qual eu inclusive aprovo, né, era uma das questões que eu defendo, né, não defendia não, eu defendo, né, que os três principais pilares e alguns outros em decorrência das políticas públicas sejam políticas de Estado. Mas bem, vamos voltar para essa questão. Esse imbróglio jurídico advém de uma ação judicial promovida pelo tribunal em relação ao duodécimo. Para você que está me assistindo agora, o que é o duodécimo? O Estado arrecada, essa sua arrecadação, o dinheiro que entra para os cofres públicos, os outros poderes têm participação, né? São recursos para a sua manutenção, não é? Manutenção dos serviços, ampliação dos serviços e investimentos, pagamento também de servidores dos demais poderes. Há também um repasse, aí já não é questão de duodécimo, aí já é algo negociado entre outros órgãos, como o Ministério Público e Defensoria Pública, por exemplo, né? O Ministério Público é para ser um órgão também autônomo, mas ele não é um poder, né? Ele é um órgão acessório, né, do judiciário, né? Ele trabalha meio que executivo e judiciário, porque ele tem os olhos da fiscalização da aplicação da lei, né? Aí envolve a questão criminal, civil, né, questões de família, enfim, onde o Ministério Público tem que estar atento ao seu olhar fiscal, estará presente, evidentemente, e precisa de investimentos, a manutenção, pagamento de seus servidores também. O mesmo caso a Defensoria Pública, que tem seu papel específico. Mas vamos lá. O tribunal entrou na justiça ainda nos vídeos de 2003 e 2004 em decorrência de uma reclamação da falta de religiosidade, né? Ou seja, dentro do prazo o repasse constitucional para o poder, e dentro desse repasse, indo em tese atrasado, ainda não ia todo o direito, né? O que era de direito. E houve questionamento, enfim. Durante esse processo estava na mão do então ministro Marco Aurélio Mello. Esse processo, o ministro Marco Aurélio Mello entendeu que havia sim direito em parte do tribunal na questão dos repasses serem de fato nos dias conforme a lei manda. Resumindo, além de um questionamento de umas diferenças, agora, depois do trânsito julgado desse processo, houve a entrada de um outro advogado, né, de um outro causídico, de um outro procurador, contratado pelo tribunal, porque está representando o nosso tribunal, o Poder Judiciário do Piauí, questionando algumas questões que não foram resolvidas. E essa demanda criou-se um bolo de 7 bilhões de reais, não é? Um pouco mais, inclusive. Esses 7 bilhões de reais, e agora quem está no lugar do ministro Marco Aurélio Mello é o ministro André Mendonça, que entrou recentemente, inclusive no lugar do ministro agora aposentado Marco Aurélio Mello, deu prazos para o governo do estado se manifestar, prazos para se representar, para se tentar negociar. Só que esses prazos foram prazos muito curtos para que houvesse, ou seja, a representação do estado, ora, né, requisitada pelo ministro. Então, o que é que está acontecendo? E aqui eu não quero dar e nem tirar razão. O que é que está acontecendo?
é que corre risco do nosso estado, digo, o governo do estado do Piauí, ter bloqueios, né? Bloqueios que poderão afetar a continuidade de serviços como a saúde, a educação, a segurança pública, inclusive, que é uma demanda, não é, muito solicitada pela nossa gente. Há também a questão dos salários dos servidores públicos, que poderá estar em xeque também. As questões sociais, né? As atividades sociais, o abraço, né, do Estado nessa questão tão importante, né? Então, assim, precisa prevalecer neste momento o bom senso. O Poder Judiciário passou esse tempo todo sem esse recurso. Não estou a dizer que ele não seria importante, principalmente à época, para sua manutenção e expansão dos serviços e a melhoria da qualidade. Mas onde é que eu quero chegar? Se passou esse tempo todo sem esses recursos, e aqui eu não estou nem a questionar o mérito em si do valor, os cálculos, porque isso aí já demanda uma outra questão, com pessoas que estejam, digamos assim, preparadas, estejam atentas a essa questão. Mas o que é que eu estou aqui a levantar? É que, em primeiro lugar, tem que estar o povo do Piauí. O povo do Piauí é que é verdadeiramente o pagador, né, dos impostos, com seu suor, que não pode ter prejuízos. Prejuízos, como eu falei, nós não podemos ter crianças e adolescentes fora da sala de aula, adultos inclusive por conta da nossa universidade estadual. E aí tem as demandas da saúde, e todos nós sabemos que a maioria da nossa gente depende da saúde pública. E aí, se já não vinha bem, não é, alguns serviços do Estado, imagine suprimindo 7 bilhões de reais dos cofres públicos do Estado. Então tem que prevalecer o bom senso. O bom senso. Se discutir isso de forma madura, e se tiver que se abrir mão, e aí é que reza o bom senso, se o Poder Judiciário ao final de tudo isso tiver a razão, será que não dá para abrir mão de alguma coisa desse montante? Alguma coisa não, uma grande parte desse montante, haja vista que se passou, não é, tanto tempo, né, inclusive um processo de 15 anos aproximadamente, e já houve o trânsito julgado. Tudo bem que se tiver havido a desobediência do comando legal da ordem, não é, judicial, que se busque, não é, o comando ser obedecido, mas em relação à retirada desses recursos do nosso orçamento, trará grandes prejuízos para a nossa gente, não só no ano de 2023, mas por via de consequências nos anos seguintes. Então tem que se prevalecer o bom senso sempre. E aí fica mais uma vez, será que não dá caso, ao final de tudo isso, o tribunal tenha de fato razão desses 7 bilhões serem de justo e de direito? Não há como abrir mão de grande parte desse montante para não trazer os prejuízos à nossa gente, que é quem vai pagar isso tudo, vai pagar de forma objetiva, não é? E de forma não objetiva. Objetiva porque somos pagadores dos impostos, não é? Somos pagadores com sangue, suor e lágrimas, né? Digamos assim, não é? Desse montante. E aí, subjetivamente, tem a questão dos serviços, né, que a população deixará de ter acesso. O tribunal trará prejuízo para o próprio duodécimo, não é, do arrecadado do Estado, porque haverá falta de 7 bilhões, com certeza haverá problemas para os repasses, não só para o Poder Judiciário, mas haverá também problemas de repasse para o Legislativo e para o Ministério Público, Defensoria Pública e outras questões, como obras que são importantes. As obras, principalmente as de infraestrutura, estarão paralisadas, não é? Os serviços, a segurança, como eu já falei, tão importante. Então, fica aqui o nosso apelo
para o bom senso. O bom senso deve imperar, porque a população não pode ser prejudicada. Um grande abraço a todos. E você que entrou, procure aí assistir do início, que você entenderá o tema desta live neste momento, tá bem? Bom final de quinta-feira para todos. Um grande abraço. Valeu, gente.